Agora vai, hein, galera? O Semi finalmente pegou velocidade pra grande saga final. Então o que tava solto vai se conectar. O que tava ruim vai ficar bom. O que não fazia sentido antes agora vai ser explicado finalmente. É a grande saga do multiverso se formando. Me empolguei, né? Talvez, né? Calma, porque tem motivo. Era rumor antes, mas agora é oficial. Existe uma conexão canônica entre a segunda temporada de Loki e Deadpool 3. Não é boato, não é vazamento agora. O produtor da série soltou o verbo. Você vai conferir tudo nesse vídeo agora. Vamos lá. Diz aí pra mim, o que o Kratos, Dr. Eggman e o Charles Xavier têm em comum? Adivinhou? Não, é que nenhum deles tem essa cabeleira aqui. Porra, fala sério aqui, ó. Editor, bota um antes e o depois, ó. Sacode a cabeleira. Mas eu posso tirar onda hoje porque lá atrás eu comecei meu tratamento com a manual. E é bem fácil, é só você entrar no site, responder o questionário e os médicos enviam indicação de tratamento exclusivo para cada caso, ok? Daí é só você fazer encomenda e chegou tudo aí na tua casa com frete grátis, embalagem discreta. O tratamento tem um segredinho aí entre o paciente e a manual. Se liga aqui meus produtinhos da manual, tá vendo? Foca aí, editor, faz alguma coisa. Funciona, ok? Olha as imagens dos pacientes reais que fizeram tratamento com a manual. E não vai achando que queda de cabelo é coisa de coroa, não, ok? Não que eu seja, eu tô falando pra vocês. Aos 20 anos, a chance de queda de cabelo é de 20% pra todo mundo. E ela vai aumentando 10% a cada década. Os resultados da manual você costuma reparar mais, são mais visíveis a partir do 4º mês de uso, conforme a prescrição. Então, se você já tá sentindo o cabelo mais ralo, né? Tá olhando no travesseiro ali, entra no site da Manual e aproveita o meu cupom de desconto Universo Nerd 40 para garantir 40% de desconto na compra do seu primeiro kit. Mas vai logo que é por tempo limitado, hein? Agora, sério, galera, cuida disso aí, ok? Vale muito a pena. O link da Manual tá aqui na descrição. Hey, Next Ranks, Peter aqui, animadaço que o Semi tá voltando a dar esses indícios bacanas pra gente, tudo se conectando. É pra calar os críticos agora. Dizem por aí que eu invento, né, que eu aumento, que eu crio teorias do nada. Pois é, a galera não sabe que existe todo um trabalho jornalístico nos bastidores. Vocês falam que a gente cria tudo aqui? Não, vocês não sabem aqui como funciona aqui do lado. Aqui não é canal de fofoca, aqui tem café no bule. Eu já trouxe pra vocês essa informação. A Time Variety Authority vai aparecer no filme do Deadpool. Eu falei e teve gente duvidando pra variar. Pois bem, sempre que possível, sempre que a informação tem grande possibilidade de ser verdade, a gente traz os rumores mais fortes pra vocês. Isso acontece. São informantes de Hollywood que já acertaram no passado. Quando os caras acertam, quando os caras têm um histórico bom, a gente traz aqui. A gente sempre evita trazer aquele rumor bizarro, aquele informante que ninguém conhece. Acerta tudo? Não dá pra acertar tudo. Aqui dentro tem um filtro, não é bagunça, sabe? Eu não gosto de ler comentário, o Peter erra. Pô, acontece, né? Mas se a gente puder acertar mais, é bom. Então o rumor é real. Bora pros fatos. E não esquece, metralha nesse like, a gente precisa muito do engajamento. E eu quero muito saber de você agora. Você gostaria de ver o Deadpool em Loki? Outro rumor que tá rolando também, por exemplo, é o Thor aparecer em Loki. Quem que você gostaria de ver aparecendo na série do Loki? Logicamente, falar alguém plausível, não vai falar Tony Stark, né? Mas vai que, né? Mas comenta aqui embaixo, quero muito saber isso. Então, resgatando sobreviventes, selecionando personagens para serem transferidos para outro universo, para sim formar uma espécie de força-tarefa contra essa ameaça aí que tá sacudindo o multiverso. Eu não preciso dizer que essa ameaça tem nome, né? Se chama Kang, vocês já sabem disso. E eu falei aqui, lembro direitinho, né, que essa seria uma sacada de gênio da Marvel para incorporar o universo dos X-Men ao UCM. E até mesmo para trazer os mutantes para o universo canônico dos cinemas. Nessa leva a gente teria aí o retorno do Dente de Sabre, X-23, Elektra, o Wolverine do Hugh Jackman, Kevin Feige, o chefão da Marvel toda, ele deve estar escolhendo a dedo, né? É um self-service de personagens que ele vai selecionando. Isso aqui eu quero, isso aqui não, né? É assim, ele faz isso. Pois bem, era delírio do informante tudo isso que a gente tá falando aqui agora? Não. Kevin Wright, que é o produtor executivo da série do Loki, confirmou essa informação. A galera do comicbook.com colocou o produtor contra a parede e perguntou na cara: a série do Loki se conecta com Deadpool 3? Kevin Wright tentou escapar, né? Mas porra, não teve jeito. Sente só o que ele disse. Eu acho que tudo que estamos fazendo aqui certamente estabelece as bases para uma narrativa fértil em outros lugares. Outros lugares. Confirmou ou não confirmou? Vocês sabem como executivos são. Eles nunca vão dizer preto no branco. Eles dão uma volta danada pra negar ou pra confirmar as coisas. E essa é uma volta danada pra dizer que sim. Sabe? Que sim. No meu entendimento, é um sim. Kevin Wright ainda explicou qual vai ser o papel da TVA daqui pra frente no CM, abre aspas. Posso dizer de todos da equipe Loki que estamos esperançosos e entusiasmados com a possibilidade da TVA ser capaz de
continuar a contar histórias na TVA. Fecha aspas. Percebe aí que ele ia largar uma bomba, né? Mas segurou e mudou a direção da frase. A gente tá de olho. O produtor seguiu e completou o seguinte, abre aspas. Eu sempre penso neles como nessa versão multiverso da SHIELD, baseado no tempo. É como se pudéssemos usá-los em tantos lugares e contar tantas histórias legais. Fecha aspas. Vem coisa aí. Tem muito caroço nesse angu, não é pouco não, ok? Tem muito. E vai lembrar que o Wade Wilson pintou e bordou com as linhas temporais no final do Deadpool 2. Ele bagunçou tudo que era linha temporal. Quem é que lembra disso aí? Era zoeira ali, mas aquela zoeira inocente que a Fox fez pode muito bem se encaixar na lógica do CM, na lógica do que a TVA combate. Faz total sentido, não importa se era zoação ou não. Se vai ser agregado esses dois universos, esse universo da Fox dentro da UCM, isso tem que ser visto de um jeito ou de outro. Deadpool acaba virando meio que um fora da lei dentro das regras das variações temporais. Ou seja, pra TVA, o Deadpool passa a ser um procurado. A Fox não sabia o que estava fazendo, mas largou ali o gancho perfeito para ligar o Deadpool com o CM. Kevin Wright, ok? Não confundir com Kevin Feige, não dá nem pra falar Feige aqui, porque é o Wright. Ele também explicou o papel do Loki nesse grande esquema das coisas aí. Para esse produtor executivo, o Loki tá no centro de tudo, desde o começo. Se a gente olhar lá pra trás, a gente vai perceber que foi a falha do Loki no primeiro filme dos Vingadores que colocou o Thanos em movimento. O Loki tinha que ter conquistado a Terra com o Chitauri e não conseguiu. Foi no pós-crédito que a gente viu o Thanos levantando aquela bunda roxa da cadeira lá pra fazer acontecer. É curioso isso, né? O que a série do Loki vai abordar agora é mostrar como as decisões dele, do Loki, moldaram essas 3 primeiras fases do CM e vai além. Kevin Feige declarou o seguinte, abre aspas, seria muito legal se as próximas fases também passassem por Loki e suas escolhas, mas de uma forma diferente e inesperada. É bem bacana ver como é que eles estão amarrando as coisas, e os caras devem estar trabalhando muito para amarrar todos os pontos. Porque eu percebo que a Marvel fez um trabalho brilhante de amarrar todo esse universo, por isso que a gente gostou demais da fase 1, 2, 3, não que a fase 4 tenha sido ruim, mas foi, né? Mas não é por isso, eu digo que fase 4 a gente não percebeu tanta conexão. Se você parar pra analisar filmes isolados da fase 4, foi legal. Eu gostei, por exemplo, eu gostei de filmes que vocês não gostaram. Eu gostei de Eternos. E alguns outros filmes também. Mas não teve algo que conectasse a fase em si. Como teve as outras 3 fases, todas conectadas no Thanos. Preparando a gente pro Thanos. Ah, mas não tinha Thanos na primeira fase. Porra, cara. Mas não importa. A gente tava conhecendo, tá fazendo background. Eu não preciso mais de background agora. Agora a gente precisa de um centro. Um centro pra se conectar, pra gente gerar hype. Os caras têm que fazer hype na gente. Esse tipo de notícia, Deadpool e Loki, isso é bom. Isso alimenta, isso gera notícias, isso traz a base de volta, sabe? Se a gente já pode confirmar que o Loki conecta com Deadpool 3, então muito provavelmente os outros rumores também são reais. E isso significa pra gente que a série do Loki vai ser fundamental pra entender o destino do Sam. Isso também significa que Deadpool vai ter um papel importante no próximo filme dos Vingadores. Deadpool com papel importante nos filmes dos Vingadores. Isso é pra explodir cabeça. É por isso que eu tô empolgado. É por isso que eu disse no começo desse vídeo, agora vai. Porque eu acredito nisso. Eu sei que muitos de vocês perderam um pouco o hype na Marvel. Mas eu acredito que eles têm noção disso pra caramba. E eles vão querer dar volta por cima pra caramba. Essa notícia te hypou? Deadpool 3 e a segunda temporada de Loki vão salvar o Sam? Comenta, manda teu comentário aqui embaixo. Realmente quero ler o que você tá sentindo. Lembrando que já vai entrar aqui no canal minha análise também de Loki. Com spoiler, sem spoiler, aguarda e confia que tá bacana demais. Aliás, vou gravar agora em seguida, depois desse vídeo. Não conta pra ninguém. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ativa o sininho, já tô voltando. Não sei se eu volto hoje, não sei se eu volto... Eu não sei se esse vídeo foi depois, me perdoa se foi depois, mas enfim. Tamo junto, até a próxima. Fui!